Easy Breezy é o novo quadro do programa Viver Bem que estreia hoje e que estará com você todas as semanas aqui e você poderá aprender inglês de uma forma fácil e dinâmica. E quem vai ministrar estas pílulas de inglês para você é a Teacher Winter, a Stephanie Winter, que estará aqui dando todas as dicas, não é, para você começar a compreender e falar, não é, melhor a língua inglesa. Não é, teacher? Tudo bem? Tudo bem, Eliane. Para mim é um prazer poder ter esse meio, mais um meio de espalhar o inglês para mais brasileiros. Que a gente sabe que hoje em dia o inglês abre diversas portas. Então já não é mais um diferencial, é uma necessidade para todo mundo. Verdade. Bom, mas, né, eu já vou te perguntar o que é Easy Breezy, não é? É o nome do nosso quadro. Sim, o Easy Breezy é quase um slogan da Teacher Winter até, porque a gente tem muitos bloqueios, muitas crenças limitantes de que inglês é difícil, e a forma como eu apresento isso para os meus alunos e para quem me acompanha no Instagram também, é de que o inglês é fácil, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Então, é como se a gente fosse dizer que o inglês é mamão com açúcar. Então, Easy Breezy é uma expressão do inglês que fala bem isso. É mamão com açúcar, é Easy Breezy. Fácil, fácil, não é? E a gente pode realmente compreender a língua através das aulas ministradas por ti online, que mesmo quem não tenha nenhum conhecimento de inglês pode começar, não é? Do beabá, não é? Ou do ABC. Exatamente. Eu até sempre digo que hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que é zerado no inglês, como muita gente acha. A gente tem tanta influência de cultura americana que até a gente liga a TV, é muito complicado é muito difícil a gente não encontrar um filme, alguma coisa passando em inglês. Então é muito fácil de a gente já conseguir fazer relações de coisas do nosso dia a dia com o inglês, que a gente já sabe. Então, eu acho interessante até, não é, quando a gente ouve as músicas, muitas vezes não sabe nem o que está falando naquela música, não é? E a gente, né, compreendendo, fica muito mais legal. Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho, assim, da tua experiência profissional, quando começaste, a tua formação. Sim, eu falo inglês desde os 7 anos de idade. Eu aprendi de forma autodidata, então eu já saí falando. A partir do momento que o inglês foi apresentado para mim, eu me apaixonei e comecei a estudar sozinha. Depois disso, meus pais me colocaram numa escola de idiomas, aquela coisa de aulinha de inglês para criança, tudo muito lúdico, mas eu acabei indo até para um nível mais alto, porque as crianças da minha idade sabiam já as coisas que eu já sabia, era muito fácil para mim. Então, para mim foi mais diversão do que aprender inglês, assim. Mas com o tempo as coisas foram evoluindo. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, então aprendi mais coisas de um inglês formal lá também para usar para inglês de negócios mesmo. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não queria mais morar com a minha mãe, então eu decidi ir atrás de um emprego. E aí eu fui dar aulas de inglês e me apaixonei. E nunca mais parei. Ali eu descobri o meu real propósito, que é ajudar as pessoas a atingirem um objetivo maior através do inglês. E agora tuas aulas são sempre online, não é? Exatamente, com a pandemia aconteceu muito isso, que as pessoas ficaram mais abertas a entrar nesse mundo online e viram que não é aquela coisa chata. Claro que vai depender do conteúdo e do professor para que a aula online não seja chata, mas isso eu garanto que não é o caso das minhas aulas. Tenho certeza, a gente já conhece, não é? E que tu disseste o inglês para os negócios, né? As pessoas que têm que viajar a negócios e muitas vezes não dominam bem a língua e precisam, não é? Porque senão fica muito limitado de fato. Exato. O inglês é uma coisa que eu sempre digo, tem muita busca por inglês para negócios, inglês para viagens, as coisas bem nichadas. Mas, no fim das contas, inglês é inglês. O que vai mudar é a forma como a gente fala. Assim como nós, aqui no Brasil, quando a gente vai na nossa empresa, a gente não vai usar gírias, a gente vai falar de uma forma mais formal. É o mesmo caso no inglês. A estrutura vai ser a mesma. O que vai mudar é o vocabulário. E aí a gente pode focar isso nas aulas particulares. Se o aluno trabalha, por exemplo, a gente tem um aluno, não, é uma dupla, que eles são sócios e eles começaram a fazer negócios com a China.
Então eles começaram a fazer aulas de inglês para conseguir se comunicar melhor, que é com máquinas industriais de calçado. Então as aulas deles são totalmente falando sobre calçado, máquina, venda, recebendo cliente estrangeiro aqui. Então com as aulas particulares isso fica muito fácil de fazer. Serve para outras profissões também, não é? E também com aqueles que querem viajar e não ficar dependendo, às vezes, de um guia ou um tradutor, não é? Mas uma das coisas que eu vejo, Stephanie, é que as pessoas fazem aula de inglês, os cursos formais, e aprendem a ler, aprendem a escrever, mas não têm fluência. Isto é uma dificuldade, não é? Porque a gente pensa o inglês da forma como a gente fala o português. E não é totalmente diferente, não é? E essa fluência parece que é algo tão difícil. Por que as pessoas têm essa dificuldade? Existem vários fatores, né? Assim, até com uma forma de memorização, que também existem vários poréns, vários fatores que contribuem para que a gente não consiga fixar tão bem as coisas. É a mesma coisa para a trava da fala. É falta de prática, é não fazer os exercícios de memorização de vocabulário, que daí vem aquela coisa assim de, faltou a palavra, como é que é mesmo? Né? Então, tem uma série de exercícios que a gente faz para fixar e para conseguir praticar mais. Porque, infelizmente, não é que nem andar de bicicleta, né? A gente esquece o idioma que a gente aprende. Então, para a gente não esquecer, a gente tem que manter uma constância de prática. É muito clássico de ver de alunos assim, vou tirar 2 semanas de férias, vou ficar de folga. A primeira aula depois disso é como se eles tivessem desaprendido se eles não praticaram durante as férias. Então é muito importante ter essa constância e seguir os exercícios propostos pelos professores, porque a gente faz todo um estudo de acompanhamento de como é a forma de aprendizagem do aluno, o nível dele, para conseguir direcionar ele para que ele faça os exercícios certos para evoluir na fala dele. Olha, verdade. Eu também já vi o contrário. Pessoas que, por ouvirem, falam a língua, mas não sabem escrever corretamente, não é? Então, realmente, a prática é muito importante. Bem, a nossa professora de inglês aqui, a Teacher Winter, está conosco agora e vai estar todas as semanas. Então, você pode acompanhar através do Viver Bem, ir aprendendo e, quem sabe, se empolgar e sair falando a língua fluentemente. E eu ainda queria enfatizar que nas tuas aulas tem muita conversação, e isso é muito importante. É aquilo de conversar e poder errar porque está com a professora ali, que vai corrigir. Muitas pessoas, às vezes, num curso que tem várias outras pessoas, se calam por timidez, por vergonha, e assim, diretamente com a professora, não tem erro. Exatamente, até nos cursos que eu fiz para fazer as aulas de inglês, para ser uma professora de inglês, que um deles que eu fiz até é uma certificação internacional, que se eu quiser dar aula de inglês em qualquer lugar da Europa, eu posso fazer, que eu tenho certificado para isso. E nesse curso a gente aprende técnicas infinitas para conseguir destravar a fala desses alunos e apresentar os conteúdos dentro de um contexto. Que isso também é muito importante, de apresentar, não só apresentar o tal do verbo to be, que todo mundo cansou já de ouvir dele, mas apresentar ele dentro de um contexto que faça sentido usar ele, que assim a gente vai fixar muito melhor o conteúdo. Olha só, pegar a pessoa naquilo que ela gosta, Eu, por exemplo, gosto de música, Mas também, tem as leituras aí científicas que são muito importantes, enfim. Bem, pessoal, então você está convidado mais uma vez a estar todas as semanas conosco aqui no Viver Bem, e a Teacher Winter estará dando então pequenas aulas para você, dicas que serão com certeza muito úteis para o seu dia a dia e para despertar aquele gosto, aquela determinação de quem sabe começar de fato um curso e sair falando a língua. Bem, Teacher Winter, muito obrigada. You're welcome. Viver Bem.